Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV. O zootecnista Alexandre Zadra responde às perguntas dos pecuaristas sobre reprodução bovina no quadro Raças e Cruzamentos. E hoje a pergunta veio de Belém do Pará. Luiz Eduardo Lima é criador e ele tem algumas vacas azeboadas e Nelore apuradas. Para começar a inseminar, ele precisa adquirir alguns touros e quer saber a raça mais resistente ao clima da região. Olá, Luiz. Bem, você está numa região muito quente, que é Belém do Pará, e a gente sabe que você precisa de adaptabilidade. Como você não insemina, então você não vai usar touros europeus sobre o seu gado, então a adaptabilidade está garantida. Agora, qual raça usar sobre o seu gado? Tanto as zeboadas quanto as Nelore apuradas. Bem, quando a gente pensa em cruzamento, pensamos em heterose, mais complementariedade e que possamos atender o mercado aí de bezerros, como você falou. Existe sempre alguma tendência de cor para bezerro, mas se a gente considerar em termos de peso, você vender bezerros pesados, vamos considerar heterose máxima. A gente tem que gerar heterose máxima. O Braford, o Canchim, o Brambus, Santa Gertrudes, Sim Brasil, são animais 5/8 europeu, 3/8 zebuíno. Eles cobrem a pasto, aí no calor, mas com suplementação alimentar, recebendo um concentrado, que o pasto tem que ser de menor tamanho, que haja sombra, água para ele poder se refrescar. Porque não é o animal 5/8, como o Braford, não é um animal exatamente do trópico, é um animal subtrópico, ou animal que vai trabalhar bem num verão seco e num inverno que a temperatura caia, ok? Então, eu recomendo, primeiramente, que você pense em raças adaptadas, como o Caracu, o Senepol e o Bonsmara. O Bonsmara vem sendo muito bem trabalhado pela Clélia, pelo Marconi, pelo Guilherme Jatene, por alguns criadores que vêm trabalhando a parte de adaptabilidade. E eu mesmo estive em Roraima vendo touros Bonsmara cobrir a campo, lá na Vercap. Mando um abraço para o Stefan, grande administrador desse grande projeto lá de Roraima. Eu vi os touros Bonsmara cobrindo e eu fiquei impressionado com a adaptabilidade e a condição cardiorrespiratória no verão. Estava muito calor e mesmo assim os animais estavam bem. Então, eu recomendo que você use Bonsmara, Senepol e Caracu. Se você puder, utilize praticamente essas raças, que você fará animais meio sangue taurinos e sem pelo. Se gerará heterose máxima com pelo zero. Inclusive, as filhas também poderão ser aproveitadas e devem ser aproveitadas como matrizes. Serão fêmeas excelentes, de pelo zero, quase todas baias para o vermelho, que você terá uma padronização. E os bezerros pesados para você poder vender aí pelo quilo ou que você consiga agregar algum valor por conta do peso deles. Ok, Luiz? Espero ter respondido sua pergunta. Um abraço a todos e vamos para o campo. Obrigada. E o colunista do canal Terra Viva, Silmar Miller, entrevistou o ministro da Agricultura do Uruguai, Fernando Matos. Um dos destaques da entrevista foi a dificuldade da pecuária uruguaia em lidar com o excesso de chuva no primeiro semestre deste ano. Participando da Expo Inter, aqui em Esteio, na Grande Porto Alegre, o ministro da Agricultura do Uruguai, Fernando Matos, que nos concede a entrevista agora, fala um pouquinho da agricultura e da pecuária, nosso vizinho uruguaio aqui, vizinho do Rio Grande do Sul, vizinho do Brasil. Ministro, como é que está a agricultura uruguaia, a agropecuária uruguaia? Eu que acompanhava mais antigamente esse setor no Uruguai, me lembro da pecuária pujante do Uruguai.
Mas o país está muito diversificado hoje em termos de agropecuária. Como é que está o cenário nesse momento? Bom, acho que o que eu vou comentar do Uruguai é muito semelhante ao que ocorre no Rio Grande. Temos saindo de uma recuperação num momento difícil, que foi a grande seca que começou em 2022 e atravessou até o final de 2023. Isso teve um grande impacto no sistema de produção. Tivemos em emergência agropecuária todos esses meses. A seca mais prolongada gerou uma perda econômica direta do setor produtor, equivalente a 2 pontos do PIB nacional, e realmente hoje estão em pleno processo de recuperação. E, como certa contradição, no primeiro semestre desse ano, o excesso de chuvas, que logicamente não foram tão impactantes como aqui no Rio Grande do Sul, com essa desgraça tremenda das inundações no Vale do Jacuí, do Taquari, que todos acompanhamos com grande dor e com um espírito solidário, mas na realidade isso impediu não só que a colheita fosse normal, a colheita de verão, foi difícil o processo, muita perda de qualidade, perda de rendimento, queda de preços, no caso da soja, e o único setor que realmente está vingando positivamente é o setor do arroz, que colheu uma área menor, porque não tinha, em função da seca anterior, não tinha acumulado tanta água, mas que oferiu um bom rendimento e um bom preço apesar das circunstâncias climáticas. A pecuária também saindo de uma situação de seca, excesso de chuvas do primeiro semestre determinou a dificuldade de instalar as pastagens, não pôde, a oportunidade de semear as pastagens foi muito difícil por causa do excesso de umidade no solo, não tinha como implantar as mesmas e o desenvolvimento muito tardio, também as culturas de inverno, é o mesmo cenário aqui do Rio Grande do Sul, que tem tido essa enorme dificuldade. Então a questão climática também eu acho que é chave para nós olharmos para o futuro. Temos a esperança e expectativa de que a primavera seja de bom rendimento, que não venha a seca de laninha que está sendo prevista também, que talvez chegue com menor intensidade do que está sendo as previsões, mas eu acho que nós temos que se preparar estruturalmente muito melhor para o futuro para poder enfrentar de melhor maneira essas questões de uma variabilidade climática que é crescente, onde os fenômenos climáticos são mais extremos e de mais seguidos. Então, dar resposta a esses aspectos com instrumentos como melhores seguros agropecuários, melhor financiamento, fundos de catástrofe, e temos uma melhor coordenação também, e também o plano que estamos desenvolvendo no Uruguai de deixar um plano estratégico de manejo dos recursos hídricos, impulsando o que é a água na produção, maior sistema de irrigação, mas também cuidando do recurso e também cuidando as fontes de água, para não prejudicarmos nesse sistema mais intensivo de produção, que os recursos naturais sejam afetados. Então, acho que é o equilíbrio que temos que buscar entre o aumento da produtividade, a adaptação à mudança climática, melhores tecnologias que da mão da pesquisa temos que trabalhar para aumentarmos os rendimentos com potencial genético que tem em nossas culturas, nossa genética animal também, e temos que produzir mais com menos. Essa é a fórmula, é o segredo que temos a apontar para o futuro. E a DBA na TV vai para um rápido intervalo. Até já. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Estamos de volta com o Terra Viva DBO na TV. Doenças respiratórias em bovinos podem interferir na produtividade. Sobre este assunto, eu converso agora com Antônio Coutinho, ele é engenheiro agrônomo e gerente de marketing da Vetoquinol. Está aqui no telão já. Boa noite, obrigada pela participação. Boa noite, Renata. É um prazer poder estar aqui novamente com vocês no canal Terra Viva, no programa DBO na TV, e poder também ajudar aí os produtores. Que bom. A gente queria começar com o pecuarista, ele precisa ficar atento nessa época do ano, né, o comportamento do animal.
Sem dúvida, Renata. É uma época do ano bastante crítica, né? Porque nós temos aí oscilações de temperatura bastante grandes e pouca chuva, né? Então, é um ambiente aí propício para a queda da imunidade desses animais, sejam animais que estão a pasto, né? Sejam animais que estão confinados, gado de corte ou gado de leite. É um momento bastante importante do produtor, do pecuarista ficar e observar bastante aí esses animais e fazer as rondas, né, sanitárias de forma bastante eficiente. O que pode mudar no comportamento do animal? Normalmente, Renata, nessa época do ano, principalmente animais mais jovens, eles acabam sofrendo, né, por conta dessa mudança muito brusca de temperaturas pela manhã, e aí ao longo do dia você tem aí temperaturas que podem chegar até 30 graus, né, em determinadas regiões, há uma queda da imunidade. É muito comum acontecer queda da imunidade dos animais. E aí, principalmente, uma das doenças, né, que mais acometem os animais nessa época do ano são as doenças respiratórias, né? Então, são doenças aí que podem ser acometidas principalmente por um somatório de fatores, né? Normalmente o animal ele fica mais incomodado, sofre, né, um estresse por conta dessa mudança muito brusca de temperatura, e tudo isso vai fazendo com que a imunidade desse animal baixe, e aí é uma porta de entrada, né, para doenças, para bactérias, vírus, enfim, que podem acabar cometendo, principalmente animais, como eu falei, mais jovens, mas animais aí de todas as idades, e você ter um problema sério e pode causar, logicamente, doenças respiratórias podem causar até a morte dos animais. Então, principalmente a pneumonia, né, as doenças respiratórias são doenças bastante críticas e que normalmente acontecem nessa época do ano. Você falou aí que o estresse também atrapalha, então? Sem dúvida, Renato, o estresse atrapalha, faz com que naturalmente eu faço sempre uma relação muito próxima com o ser humano, né? Quando o ser humano ele acaba ficando estressado por qualquer motivo que seja, a imunidade dele cai. A imunidade caindo, é lógico que fica muito mais fácil uma doença acabar aparecendo. E normalmente, no caso dos bovinos, né, nessa época do ano, que é também uma época, como eu falei, com pouca chuva, pouca umidade no ar, né, um ar bastante seco, isso causa realmente um incômodo muito grande para os animais e também uma disseminação muito rápida das doenças, porque é um ambiente propício, né? Principalmente nessa época onde você acaba, o pecuarista, o produtor, acaba lançando mão de algumas estratégias nutricionais, como, por exemplo, num confinamento, que você acaba deixando os animais mais próximos um do outro, com tudo isso que está acontecendo, um ar muito seco, sem umidade, né, e etc., você acaba fazendo com que, se você não tiver ali uma observação diária desses animais, você pode fazer com que esses animais acabem tendo, né, passando de um para o outro, né, uma doença respiratória, por exemplo, muito rapidamente. Então, mais uma vez, né, produtor, fique muito atento, né, faça essas sondas sanitárias diariamente, para que quando for observado algum animal que tenha algum indício, né, da doença respiratória, ele rapidamente seja afastado do restante do grupo e tratado de forma individual e personalizada. Agora, Antônio, como cuidar? Como se trata esse animal? Pois é, normalmente, quando você afasta esse animal e faz o tratamento, você lança a mão de, por exemplo, um antibiótico com um anti-inflamatório, né? Isso faz com que você consiga ter uma eficiência no resultado desse tratamento muito rápida, né? E faz com que esse animal consiga se recuperar dessa doença e voltar rapidamente à produção, principalmente em sistemas de confinamento, onde basicamente ele recebe uma fonte de energia de proteína grande para poder ganhar peso rapidamente, né? Porque nas pastagens, nessa época do ano, praticamente se o produtor não fizer um trabalho muito, muito forte ali com as pastagens de
poder segregar algumas áreas, fazer uma correção de solo, uma adubação, e você ter pelo menos massa verde de capim para esse animal comer, você tem que lançar a mão de um confinamento. Então, o confinamento ele recebe energia, ele recebe proteína, seja por milho, seja por soja, uma ração, né, que é oferecida para esse animal com um suplemento mineral junto, né? Esse animal ele fica ali recebendo esse produto e ganha peso mais rapidamente do que se ele tivesse numa situação de pastagem. Então, se ele perder um dia de se alimentar, né, ou se ele ficar muito tempo sem tratamento, ele naturalmente vai deixar de comer. E ele deixando de comer, né, um confinamento de alta qualidade aí, você pode ter ganhos de mais de 1,5 kg, chegar até 2 quilos por dia. Então, se esse animal não se alimentar naquele dia, ele deixa de ganhar o peso que é oferecido via coxo, né, via ração, e faz com que, logicamente, o produtor perca, né, ali rentabilidade, etc. E então, por isso que é muito importante, né, e hoje a atividade pecuária, cada vez mais, né, se faz a conta ali na ponta do lápis. Então, observar, fazer a ronda, retirar esse animal quando se perceber, né, um sintoma ali de doença respiratória e fazer o tratamento de forma rápida com antibiótico anti-inflamatório de alta qualidade que pode fazer com que esse animal volte rapidamente à produção. Rapidamente você diz quanto tempo. Aliás, esse custo pode ser até menor, né, se esse olhar do pecuarista for rápido, né? Pois é. Esse animal, depois que você fez a aplicação, né, do produto, ele pode... você faz o tratamento, por exemplo, na manhã, na parte da manhã, e você tem produtos com alta qualidade, com alta tecnologia, que na parte da tarde você já pode retornar com esse animal para o coxo, para o lugar ali onde estão os outros animais, para que ele possa voltar à produção. Então, a tecnologia, né, ela é super importante em sanidade animal, nutrição animal, por conta disso. Nós temos hoje no Brasil tecnologias realmente de ponta que podem fazer com que o produtor consiga ter bons resultados e, logicamente, quando houver algum problema, como uma doença respiratória, uma diarreia, seja o que for, ele consiga usar essa tecnologia ao seu favor e poder trazer novamente esse animal para a produção, seja de carne ou seja de leite. Rapidamente, Antônio, só para a gente encerrar, quais são os principais sintomas, então, que o produtor tem que ficar atento para retirar esse animal principalmente do confinamento, que a proximidade é maior, né? Pois é. Normalmente, os sintomas são corrimento nasal, né? Começa a sair aquela secreção da narina do animal, ele fica mais ofegante, com uma dificuldade de locomoção, ele fica mais prostrado, ele deixa de se alimentar, então isso também é um sintoma bastante relevante. Ele fica com febre, então o animal fica mais quente. Logicamente, todos esses sintomas agrupados, né? Você, quando vê animais sadios e você vê um animal que está com esse tipo de sintomas, rapidamente você consegue fazer essa identificação. Por isso que nós falamos que a ronda sanitária, que é justamente fazer essa rodada diariamente, né? Pelo menos umas 2, 3 vezes, para você poder olhar e ver se existe ali algum animal com esse tipo de sintomas que eu relatei há pouco, é fundamental, Renata, para que você possa trazer rapidamente esse animal para um local isolado dos outros, tirar ele desse convívio, porque, como eu falei, pelo ar muito seco, o contágio ele é muito maior, e aí você fazer o tratamento adequado para que você possa rapidamente recuperar esse animal e trazer ele à produção. As dicas. Obrigada pela participação, pela entrevista e até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. E o DBO na TV vai para um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. E vamos agora para as informações do mercado do boi gordo e as cotações nas principais praças do país. Nesta quinta-feira, o balanço do dia da Scott Consultoria apontou um cenário de alta no mercado do boi gordo. Foram registradas variações em 9 das 32 praças apuradas, sendo que em todas o preço subiu. A lista foi encabeçada pelo Espírito Santo, onde o boi subiu para R$ 217, a prazo e ainda sem descontar o fundo rural.
Em Minas Gerais, o preço do boi subiu na maioria das praças. No norte do estado, foi para R$ 227. No Triângulo Mineiro, R$ 229. E em Belo Horizonte, R$ 230. No sudeste de Rondônia, a alta foi geral. A fêmea agora é vendida por R$ 177 e o macho por R$ 195. Já em Santa Catarina, somente o boi teve reajuste no preço. E agora o pecuarista vende por R$ 250. No sudoeste do Mato Grosso, o macho agora sai por R$ 214 por arroba e a fêmea por R$ 196. No Mato Grosso do Sul, o preço das vacas aumentou. Em Três Lagoas, o pecuarista não aceita vender por menos que R$ 216. E em Dourados, a cotação da fêmea trabalha em R$ 222. E o Terra Viva DBO na TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até amanhã.